Casos de família, um nome e uma esposa nunca vista. E até boato de casamento fake. Ai, parece piada, mas não é. E o que você faria com 10 bilhões de dólares? Sim, com B. O Mark Walter resolveu comprar o Los Angeles Lakers. Eu sou a Mia Mastrocolo. Eu sou a Fabi Vinco. E bem-vindos ao Sofá do Duas na Linha. E antes de começar o nosso giro de notícias, temos uma novidade muito legal para vocês. Conseguimos a nossa primeira parceria nesse canal. Bem-vindo, Esporte América! E sim, a gente já tem um cupom de desconto para vocês, está aparecendo aqui embaixo. Simples, rápido e fácil. Duas na linha, tudo junto, com 10% de desconto no site inteiro, em todos os produtos de NFL, de NBA, tudo que eles têm no site, 10%. E detalhe, é cumulativo com o cupom de desconto de Pix deles próprios. Então, são 25% de desconto para vocês. Não deixem de entrar no site da Esporte América, conferir e usar o nosso cupom. E agora, vamos ao nosso giro de notícias. Para começar, Noah Lyles cancelou a corrida com Tyreek Hill. Não vai ser dessa vez que a gente vai ver os dois aí disputando 100 metros. Infelizmente. Pois é. Aí esse papo aí entre os dois tá rolando desde a Olimpíada e a gente tá só se divertindo com isso, né? A corrida ia acontecer nesse final de semana, eles iam fechar Times Square, ia ser o maior evento. Mas não rolou. Lembrando que o tempo do Noah é de 9.784 e o do tempo do Tyreek Hill é de 10.15. Olha, eu ainda queria ver essa corrida porque acho que ia ser bem engraçada, tá? Eu também acho que ia ser muito legal de assistir. Mas o Noah falou que ele não vai participar por motivos pessoais e tudo mais, enfim. O que veio na minha cabeça é o seguinte: eu acho que não tem a menor necessidade. Ele deve ter pensado, eu não preciso disso. Não tem necessidade. O cara já é medalhista olímpico, ele já é o mais rápido do mundo correndo 100 metros. Tá tudo bem, deixa o Tyreek Hill pra lá. Não tem necessidade de se arriscar e de acabar se lesionando por conta de um evento? Dá pra chamar isso de evento? Não sei. Gente, por causa de uma troca de farpas em rede social, vai. Exato. Contra o Tyreek Hill, inclusive, né? Então, assim, mas aí a gente não vai discutir isso agora. Só não vale a pena. Então, esquece, cancela essa corrida, cancela o evento. Quem sabe num futuro a gente não veja isso aí. Meu paninho pro Noah é rosa. O meu é roxo com glitter. Essa semana também rolou um evento muito legal. Todo mundo tá acompanhando aí o Mundial de Clubes que tá rolando nos Estados Unidos. E em homenagem a isso, a Fanatics lançou uma coleção incrível de camisas de futebol, só que de times da NFL. E, cara, o evento de lançamento foi maravilhoso. A gente teve Tom Brady jogando a taça e quebrando a Vince Lombardi pro Gronkowski. Imagina quando você chega num ponto que você tem tantas que você quebra uma. Você só não se importa mais. Você só não liga mais. E não foi só isso não, tá? Tom Brady ainda rasgou a camisa do Eli, carregou o outro QB de cavalinho e eles ainda bateram uma bolinha, tá? Foi muito divertido. A cena de Tom Brady e Eli Manning trocando uma bolinha, gente, foi assim, uma coisa que deu um quentinho no coração. Foi sabe? Maravilhoso e o evento tava cheio de nomes estrelados. Todo mundo curtiu, tá? Teve Russell Wilson, teve LeBron James, Mbayama. Teve Bryce Young fazendo gol, marcando gol, lançando bola. Foi, assim, muito, muito legal. A verdade é que qualquer fã de NFL ia ficar maluco. Eu gostaria muito de estar lá, inclusive. Eu também. Quem sabe numa próxima, né? Alô, Fanatics, nota nós. Tivemos também essa semana uma triste notícia para nós duas. Jaire Alexander agora é um Baltimore Raven. Sim, ele assinou o contrato com o Ravens. Teve aí uma pequena observação de um tal MVP chamado Lamar Jackson, que mandou o general manager do Ravens ir atrás do Jaire Alexander. Porque eles eram amigos de college, jogaram juntos no college. Jogaram em Louisville. E simplesmente a cena dos dois se reencontrando quando o Jaire Alexander foi assinar o contrato também deixou meu coração um pouco quentinho, eu vou falar, tá?
Porque dá pra ver que os dois mantêm ainda uma amizade, sempre mantiveram uma amizade mesmo depois do college. E agora, meus amigos, a secundária do Baltimore Ravens. Vai ficar sensacional. Boa sorte pra quem vai enfrentar. E assim, não só por causa dele, mas o que a galera já tem lá. E agora é o que a gente tá falando aqui, sempre falou. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Será que o Baltimore Ravens tá vindo pra esse ganho de campeonato aí? Tá tentando, né? O All-In tá batendo na porta. Já faz tempo já, né, inclusive. Bom, e continuando, esta semana, Trevon Diggs, de 26 anos, deu aí... Durante uma entrevista, ele afirmou ter pelo menos 7 filhos com 7 mulheres diferentes. Meu senhor, o senhor não conhece contraceptivo, não? Tá vendo que falta que faz uma educação sexual pras pessoas, gente? Uma camisinha, um anticoncepcional, uma pílula do dia seguinte? Pra quem enfiar 7 filhos? Eu duvido que o senhor seja pai desses 7 presente. Não dá. Não tem como. E imagino que não sai descontado da folha de pagamento desse homem pra pagar a pensão, gente. Eu acho é pouco. Eu Quem também mandou fazer acho. esse tanto de filho por aí? Eu também acho, mas eu só imagino assim... não sei, obviamente a gente não sabe aqui, não tem detalhe de quanto ele ganha, mas eu chuto que pelo menos ali uns 5 a 10% sai só de pensão, porque são 7 mulheres diferentes. Odell Beckham Jr. A gente fala esse nome e dá até um tremelique, né? Porque a gente não sabe o que vem aí. A minha pálpebra. Né? A minha pálpebra. Depois dele já ter batido no golzinho da sideline, ter ajoelhado, pedido desculpa pro golzinho, a gente nunca sabe o que vem. Desta vez, este homem decidiu que ele quer voltar a jogar no New York Giants. A gente já tinha cantado a bola nesse canal, tá? Aquele dia que ele apareceu elogiando um monte, falando que ia ficar feliz se eles ganhassem o Super Bowl, tava na cara que ele queria cavar uma vaguinha de volta na NFL. E tá aí, gente. Só um spoiler, Odell, não vai estar tendo tão cedo. Deixa ele se iludir, mas você viu primeiro aqui, tá? E agora falando de Green Bay Packers, o futuro presidente, que vai assumir agora em julho, falou que não pretende estender nem o contrato do Gutekunst, nem o contrato do LaFleur. Confesso que eu tô bem chocada, porque o LaFleur tem números ótimos até aqui, e não gostaria que o meu head coach saísse. Gutekunst, o que tem a ver? O que tem a ver? O Gutão, como ele é carinhosamente chamado pela torcida do Packers, ele tem feito um trabalho muito bom, porque ele tira uns coelhos da cartola que a gente não sabe de onde saiu. Quando ele draftou o Jordan Love, a gente queria quebrar a televisão. Aí a gente pediu desculpa, mas a gente já pediu desculpa, tá tudo certo. A gente queria quebrar a televisão quando saiu o anúncio do Jordan Love no Packers. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente já tá vendo aí que foi um acerto, né? Foi um erro muito menor do que a gente poderia prever. Então, eu honestamente não sei qual é o coelho que ele tira da cartola. Mas, na nossa opinião, eu posso falar por você também, a gente já debateu muito sobre isso, por sermos torcedoras do Packers, e honestamente, daria sim pra ele ter tomado decisões melhores no passado. Será-se ele saindo do Packers, alguma coisa vai mudar em relação a essas decisões? Bom, aguardamos, deixando claro que os dois ainda têm 2 anos de contrato por aí, e até lá muita água vai rolar e pode acontecer de mudarem de ideia e ano que vem reestruturar e mudar esse contrato e estender por aí. Por favor, deixem o LaFleur em paz. Sim, é nosso único pedido mesmo. Casos de polícia. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre isso, gente. Shadell Sanders, tá? De novo. De novo, aqui, este nome está sendo repetitivo já, talvez, desde o nosso primeiro vídeo. É um nome que não sai daqui, mas dessa vez não tem nada a ver com futebol americano. Ele foi parado pela polícia porque ele estava a 150 km por hora numa via de 90. Não é nada tão grave assim, ele só vai ter que pagar uma multa de $250. 150 doletas. Mas assim, meu parceiro... Vamos mostrar mais serviço no minicamp e menos no TMZ Sports? Obrigada! Nossa, exatamente. Até porque gente, ele e o pai dele, estão causando desde o draft. Não, próximo. Complica. Próximo. Falando gente. em próximo, puxa aí o próximo, então. Micah Parsons pode ser o não QB mais bem pago da liga. Mas calma, vamos deixar claro que assim, não tem nada certo, nada definido, porque de acordo com o Jerry Jones, isso não é prioridade agora.
Mas lembrando que ele tá entrando no último ano de calouro. E assim, é um dos únicos jogadores que presta ali, né? Mas vamos lá, o papo é que o contrato dele pode ser melhor do que o do Myles Garrett. Sim. Que é um contrato de 4 anos com 40 milhões por temporada. É uma baita grana. E a gente vai aguardar aí os termos do Micah Parsons, porque se tratando de Jerry Jones, a gente nunca sabe o que pode vir por aí. E assim, Myles Garrett, 160 milhões, a gente já cogitou aqui no outro vídeo, quando conversamos sobre a renovação, possível renovação do Lamar Jackson, os times estão tendo que abrir a carteira para manter os seus melhores jogadores. A gente sabe que dinheiro não é um problema para Jerry Jones. Cap salarial é um sonho. Se tem uma coisa que esse homem tem, é dinheiro. Então, vamos ver aí, vamos esperar para ver. Ele disse que não é prioridade, mas eu acho que é, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, quando ele decidir o que ele quer fazer, se ele vai querer fazer alguma coisa, a gente traz aqui pra vocês. Nada de aposentadoria, meus amigos. Travis Kelce disse que não tá pensando em parar, jogou de lado esse papo de que seria seu último ano e disse que, bom, assim que seu contrato acabar, ele pretende se resolver com os Chiefs e continuar jogando. O que pra mim tá mais do que óbvio, já que eu não imagino esse homem jogando em lugar nenhum. Seria muito estranho ver ele em outro time a essa altura do campeonato. E assim, as Swifts piram, né? Teve aí um rumor de que ele pudesse se aposentar logo depois do Jason, né? Essa conversa aconteceu aí, meio até que nos porque ele bastidores. tava entrando no último ano de contrato e tudo mais. Mas ele já descartou completamente essa possibilidade. E ele ainda disse que esse próximo título que ele tanto busca pode vir essa temporada. E lembrando que começa aqui no Brasil, hein? E se essa mística se fizer presente, meus amigos, aguardem e verão como será o São Paulo Game do próximo ano. Ele ainda tem muita lenha pra queimar, então bora queimar na NFL. Na contramão de Travis Kelce, temos CJ Mosley. Sim, temos mais uma aposentadoria na NFL já este ano. Depois de 10 temporadas, ele anuncia a sua aposentadoria. Bom, o linebacker teve uma lesão, né, na semana 7 da temporada de 2024 e não pisou mais em campo. Ele que foi draftado pelo Baltimore Ravens na primeira escolha na primeira rodada de 2014, põe aqui um ponto final à sua carreira jogando pelo Jets. E assim, depois de 10 anos, é linebacker, tá tudo bem, tem uma carreira incrível. Vai descansar, meu querido. Era um dos grandes nomes de defesa na NFL, não só no próprio Jets. Com certeza. E assim, jogando pelo Jets a gente entende. Era um nome que a gente ouviu muito por aí. E assim, fez muito. Então, muito obrigado, CJ Mosley. Você nos apresentou ótimas jogadas e vai ficar na memória dos torcedores, com certeza. George Kittle fazendo sindicato da NFL. O TR quer aproveitar a sua renovação de contrato para fazer que outros TEs na liga ganhem mais. Afinal, só tem 4 que ganham mais de 15 milhões e acaba sendo aí, em comparação aos outros, um salário bem abaixo. Ele quer aproveitar isso para movimentar aí o mercado. A gente sabe que os tight ends são posições complicadas, né, de serem draftados. São jogadores que são difíceis de se destacarem. E que hoje em dia, inclusive, a gente tem poucos em posições de muito Exatamente. destaque. São poucos os que são os nomes de peso na posição de tight end. George Kittle, obviamente, é um deles. E, na minha opinião, ele não está errado em reivindicar isso. Porque existem aí pelo menos 20 wide receivers que recebem pelo menos 20 milhões por ano na liga. São, obviamente, posições diferentes? Posições diferentes. Funções diferentes? Obviamente, sim. Mas, se você tem um bom tight end que bloqueia, que consegue abrir espaço para running back, que corre rota bem, não tem o porquê não pagar um cara desse, até porque você tem praticamente 3 posições em uma. Então, na minha opinião, sim, George Kittle está corretíssimo. E chegou o grande momento, meus amigos. Um casamento mais que secreto. Um único nome, Brittany. Sem redes sociais, nem sem nada. Sobrenome. Sem sobrenome. Não temos informações, não temos imagens, não temos absolutamente nada. Temos o quê? A fofoca até de que esse casamento seria fake. É isso que tá rolando na vida do quarterback Aaron Rodgers agora.
De novo esse homem veio parar aqui, gente. Eu não aguento mais falar de Aaron Rodgers. Mas é que essa fofoca é muito boa, porque na minha opinião, quando ele falou Britney, na minha cabeça ele quis dizer ayahuasca. Ele casou com a ayahuasca e não tá querendo deixar ninguém saber. Porque, gente, que pessoa hoje em dia que não tem uma rede social? Que pessoa hoje em dia que não tem um sobrenome? A gata é o quê? Casada? Da máfia? A pessoa não tem um sobrenome pra apresentar pra gente. É, meus amigos. Entendeu? E de acordo com o Daily Mail, os familiares e amigos foram completamente pegos de surpresa quando ele afirmou que estava casado. Ou seja, ninguém sabia. E isso tudo começou por conta da foto da assinatura de contrato dele, na qual ele apareceu com um anel no dedo anelar da mão esquerda, que remetia a uma aliança. Mas na nossa opinião tá mais pra um anel de coquinho do que uma aliança. Ai, gente, Aaron Rodgers, não sei mais o que fazer. Eu também não. Honestamente, não sei mais. Aguardamos o desenrolar deste casamento. Confesso que eu queria ver imagens. E essa semana que passou agora, tivemos imagens dele andando na praia sozinho. Será que é uma noiva imaginária? Vamos agora para notícias de NBA. Tivemos um torcedor que apostou simplesmente $1.000 no Indiana Pacers como campeão do leste e campeão da NBA. As odds que ele apostou foram as seguintes: 3.000 para campeão do leste e 12.500 para campeão da NBA. Honestamente, não acho que ele perdeu tanto dinheiro assim pro tamanho da odd. Ele fez uma aposta de $1.000. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Para um americano, também é. Porque a gente fala $1.000 e as pessoas convertem. Para um americano, $1.000 é sim muito dinheiro. Mas eu acho que se eu tivesse $1.000 sobrando, eu arriscaria nessa odd de 12.000. Até porque ia dar uma bolada. Exatamente. Imagina se tivesse dado bom, o tanto que ele ia estar feliz. $250.000 ele ia ter faturado nessa aí. Pô, eu queria $250.000. Porra. Bom, e Kevin Durant foi prego de surpresa enquanto estava numa coletiva e ele descobriu que foi trocado pro Rockets. Simplesmente assim. O jogador vai por uma escolha de 10ª rodada do draft agora e mais 5 escolhas de 2ª rodada. Saiu barato, tá? Eu não sei, não. Eu acho que saiu barato. Temos opiniões divergentes por aí, mas vamos lá. A imagem dele sendo pego de surpresa foi incrível. Inclusive, ele estava na coletiva de imprensa do evento da Fanatics, que já comentamos nesse vídeo aqui. Simplesmente um jornalista levantou e o avisou da troca, porque aparentemente nem ele estava sabendo. Adoro trocas inesperadas. Beijo, Luka Doncic! Obviamente, como a gente gosta muito de fofoca nesse canal, a gente trouxe mais uma aqui, tá? O Stephen A. Smith, comentarista da ESPN americana, simplesmente declarou que ele não gosta de LeBron James. Ah, e ele deixou bem claro que a recíproca é verdadeira, tá? O Exatamente. LeBron também não gosta dele. Ele disse que a rincha começou muito tempo antes do que a gente possa imaginar, mas que atualmente o LeBron tem escondido essa treta nos comentários que o Stephen Smith fez sobre o filho do LeBron, o Bronny, que joga junto com ele no Lakers. Que o LeBron simplesmente pegou os comentários que o Stephen fez sobre o Bronny e começou a discutir com o comentarista da ESPN sobre uma treta aí, né? Ó, pelo tipo de declaração, essa treta é bem antiga, não é de hoje não, tá? Parece. Vai lá, a coisa foi forte. Eu queria ser uma belinha pra saber de verdade por que eles tretaram. Pois é, mas o Stephen Smith já falou que o fato dele não gostar do LeBron James não o deixa menos profissional em relação a comentar os jogos do Lakers ou não. Até porque isso é obrigação, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Que é para as pessoas não prestarem muita atenção nisso, porque se depender dele, ele vai só fazer o trabalho dele e só, nem elogiar e nem criticar. Quem causou essa semana foi Dwight Howard. Ele simplesmente chamou Michael Jordan de mentiroso. Ele diz que as histórias e os recordes são floreados e aumentados. Inclusive, ele falou sobre a impulsão do Jordan, tá? Assim, a essa altura do campeonato, gente... Pra quê, né? Michael Jordan já tá aí, já praticamente bilionário.
Ai, já gente, teve a carreira consolidada. Reconhecido. Acho que é só pra causar mesmo. Já é considerado por muitos o melhor de todos os tempos no basquete. Então, Acho que o Dwight só quis causar mesmo. às vezes tava faltando um pouquinho de mídia. E aí ele falou, opa, preciso aparecer. E lançou uma dessa. Aí é foda. Ué, tô mentindo? Não tô. Pode ser que seja isso. E um nome que já trouxemos aqui hoje, Kevin Durant. Ele simplesmente comprou uma parte das ações do Paris Saint-Germain. E as especulações que acontecem por aí é que a NBA está querendo colocar alguns novos times dentro da liga, mas times europeus. E que esses times, provavelmente, sairiam dos grandes nomes dos times de futebol. Já não é o primeiro. O LeBron também tem ali umas ações do Liverpool. Mas assim, eu acho que seria muito melhor pra NBA fazer uma outra liga e eles disputarem entre elas. Esse negócio de criar times na Europa, isso aí vai dar uma treta danada, gente. Fora que são muitos jogos durante a temporada, os times que teriam que viajar muito. Então, vamos ver como é que vai ficar essa logística, até porque, por enquanto, são só rumores. Mas, se isso realmente acontecer, a logística vai ter que ser muito bem feita. E aí, meus amigos, Los Angeles Lakers foi vendido. Temos uma pessoa talvez um pouco triste aqui do lado? Temos. Porque, como boa torcedora do Lakers que ela gostava muito da família, o qual era administradora do Lakers. Mas tá tudo bem, viu, gente? Porém, o bilionário, que eu acho que ele é já quase trilionário, pelo que a gente pôde pesquisar por aqui, o Mark Walter, ele simplesmente é dono de muitas outras coisas além do Lakers agora. Ele é dono do Dodgers. Sim. Ele é dono da Liga Feminina de Hóquei. Exatamente. Ele é um dos donos da Cadillac, que vai entrar na Fórmula 1 pro ano que vem. Ou seja, gente, é dinheiro a perder de vista, Exato. sabe? Esses 10 bilhões não foram nada. E agora o Mark Walter é sócio majoritário do Los Angeles Lakers. E além dele ser sócio majoritário, honestamente, como dinheiro é o que não vai faltar, talvez o Lakers tenha algumas novas aquisições aí pra próxima temporada. O que você acha? Vamos aguardar o draft. E vamos de NHL, que chegou ao fim. Tivemos o back-to-back do Florida Panthers. E o que foi mais legal foi a parade que aconteceu. E eu queria deixar registrado aqui que uma das divergências de opiniões é que ela gostaria que o Oilers tivesse levado, eu gostaria que o Panthers fizesse um back-to-back. E aconteceu o que eu acabei falando. Porém, numa série maluca, onde tiveram reviravoltas de jogo inimagináveis. A série inteira foi maravilhosa, gente. Prorrogações, enfim. A parade foi um caso à parte. Foi incrível, tava um calorzão em Miami, galera na água, foi muito legal. Vocês devem estar vendo aparecer por aí imagens de tudo que rolou. E no calorão que tava na Flórida, gente, nada melhor do que uma parade sendo feita na praia. E ó, os jogadores que não são bobos nem nada, depois do jogo, foram comemorar num super restaurante em Miami e eles pediram simplesmente todas as ostras da casa. Acabou as ostras do restaurante. E não foi só isso, né? Tivemos ali o bluefin, tartar de bluefin. Olha, o cardápio era enfim, maravilhoso. E num restaurante com um chefe que é 2 estrelas Michelin, ou seja, não é nada barato. Mas todo mundo com certeza se divertiu muito nessa parade. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, tudo mais. Vou deixar o site da Esporte América aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Se vocês gostarem de alguma coisa, não esquece de usar o nosso cupom que tem 10% de desconto. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!